Boa noite, ouvintes. Seja muito bem-vindo à Rádio Conexão. Lá fora, a chuva cai sem pressa. O frio toma conta da cidade e, enquanto muitos já estão dormindo, nós seguimos juntos por mais uma madrugada de reflexões. No programa de hoje, vamos falar sobre um assunto que ainda desperta debates, opiniões e muitas controvérsias no Brasil: o natalismo. Para enriquecer essa conversa, reunimos pensamentos, ideias e reflexões de diferentes figuras que dedicaram parte de suas vidas a discutir esse tema sob diversas perspectivas. Então, aumente o volume, acomode-se onde estiver e embarque conosco nessa jornada de ideias. Está começando agora mais uma edição da Rádio Conexão. Mas essas mentes cretinas não conseguem perceber que não trazer a vida é totalmente diferente de tirar a vida. Uma coisa é evitar a existência, a outra coisa é o suicídio ou o assassinato da própria vida. Quando a gente fala de antinatalismo, nós estamos falando de uma solução não agressiva. É uma ação pela não ação. Você não faz, você não traz, você não causa o mal, ok? Mas e se o meu filho não sofrer nunca? Primeiro que? Mentiroso, né? Você está no Brasil, num país de terceiro mundo, um dos países mais violentos e corruptos do mundo. Você tem certeza que o seu filho não vai sofrer nunca? Você tem certeza que seu filho nunca terá um câncer? Que ele não experimentará a cegueira, as guerras? Você tem certeza que, se você quer que seu filho seja uma pessoa disruptiva, não se ele for um cracudo da felicidade, como os pais de hoje, né? Porque se é papai, se é mamãe, é cracudo da felicidade, né? Mas se o seu filho for uma pessoa excelente, ele necessariamente vai cair na solidão, na incompreensão, na depressão, no niilismo, no anti-estado, no ódio pelas injustiças, porque esta é a justa paga das pessoas disruptivas. Ou seja, se você quiser o do bom e do melhor para o seu filho, a mente dele será incrível. E se ele tiver a mente incrível, ele vai ter esses companheiros de vida: solidão, incompreensão, depressão, niilismo, anti-estado, ódio pelas injustiças. Esses serão os companheiros dele durante a vida. Além disso, mamãe querida que gerou a vida, o seu filho vai passar pela velhice. Isto é inexorável. Ele vai ter quedas, ele vai cair quando for velho, vai quebrar a bacia, vai andar de cadeira de rodas, vai fraturar o fêmur, vai arrebentar os dentes da boca. Ele vai precisar se alimentar com a ajuda de alguém, talvez consiga mastigar, talvez não. Ele não controlará mais o esfíncter, não terá mais a dignidade de evacuar. Dores crônicas. Mamãe querida, mamãe exceção, seu filhinho passará pela senilidade. E nós simplesmente não existimos sem memória. A memória é o que nos torna seres humanos. Se nós não sabemos os eventos que aconteceram na nossa vida e a correlação entre esses eventos, antecessoras e predecessoras, nós simplesmente não existimos mais como pessoa.
Ou seja, o seu filhinho querido, mamãe exceção, passará pela senilidade e será como um morto-vivo, um verdadeiro zumbi que já está morto num corpo orgânico. Esta é a definição de senilidade. Fora disso, ele vai passar pela morte, pela tumba fria. Pela tumba fria. Quando ele nasce, os radicais livres do seu corpo já começam a carcomir toda a matéria, todas as células. O seu filhinho, a consciência inocente que você jogou nesse mundo, começa a apodrecer. E este moribundo putrefato que acabou de nascer vai passar pela morte. Ela é inexorável. E essas pessoas cretinas têm a coragem de dizer, quando estão no sepultamento de alguma pessoa: ai, agora ele descansou, não é mesmo? Largou este mundo mau, este mundo terrível. Enfim, essa pessoa descansou. Filho da puta, você colocou ele neste mundo mau. Ele teve descanso de uma situação que você, mamãe exceção, colocou ele. Se você gerou a vida, você não é exceção de merda nenhuma. Maldita bruxa profana. Quanto mais eu observo o ser humano, mais eu tenho a sensação de que a humanidade inteira é uma máquina de perpetuação do sofrimento, tentando se vender como um milagre. A espécie humana, para mim, não é o auge da criação e nem é a prova de uma inteligência benevolente por trás do universo. Eu não consigo olhar para a existência com esse encantamento que tanta gente tenta vender. Eu não consigo olhar para o mundo e enxergar um grande presente. O que eu vejo é um matadouro elegante, vejo um sistema, onde tudo nasce para ser consumido por alguma forma de violência, violência do tempo, violência da doença, violência da humilhação, violência da necessidade, violência da exploração, violência da morte. E no meio disso tudo, pessoal, está o ser humano. Essa criatura tão orgulhosa do próprio intelecto, da própria racionalidade, agindo, como se fosse especial, como se estivesse acima do resto da podridão, quando na verdade ele é apenas a própria podridão com linguagem, memória e capacidade de justificar a própria imundície e a própria sujeira. E o que mais me afasta na humanidade é que ela sofre e, em vez de interromper o ciclo, faz questão de transmiti-lo e receber a dor e a repassar, repassar para outra pessoa, fazer uma cópia de si próprio em outro ser humano, Por isso que a gente aborda tanto o tema aqui do antinatalismo, A pessoa recebe o trauma, recebe o transtorno e transforma em legado, Ah, eu era fudido, agora eu venci na vida, agora eu sou o fodão. É esse tipo de gente que a gente tem que lidar, A pessoa recebe o vazio, Cai no buraco, tá todo fudido e quer arrastar mais gente junto com ele. Porque para ele já não basta estar dentro do buraco, tem que arrastar mais gente para junto dele. Ou seja, a vida já é uma merda e o cara se torna cúmplice do sofrimento, O cara pode interromper o ciclo, mas ele decide, ele já foi vítima da existência e agora é cúmplice dela. Que maravilha, hein? Que bela bosta, hein? Ele pega a condenação que recebeu e entrega a outra pessoa, como se fosse um presente. Ah, filho é presente de Deus. É muita canalice, Religião tem essa mentalidade de bosta. É uma espécie
profundamente contraditória, vive reclamando da dor, da injustiça, do sofrimento, da solidão, do cansaço, da falta de sentido, da crueldade do mundo, mas ao mesmo tempo, né, insiste em arrastar novos seres inocentes para dentro desse mesmo mundo. Uma espécie que sabe o que é ter medo, sabe o que é perder, entram no desespero, sentem solidão, tédio, sentem vazio, sentem vontade de desaparecer dessa porra. Ela sabe de tudo isso e mesmo assim continua procriando, como se a simples continuidade biológica fosse o mais importante do que o sofrimento, né? Esse indivíduo vai impor para outro ser. É realmente lamentável. A natalidade é um ato egoísta. Ah, mas você tá aqui, mas Deus tem um propósito, Ele tem um plano. Caguei pro propósito de Deus. Eu não pedi pra nascer, eu não sou obrigado a me submeter a esse propósito. Ah, mas você tem que aceitar porque você é um pecador. Amigo, primeiro que a ideia de pecado é uma ideia absurda, né? Porque como é que um ser humano não vai cometer erro, caralho? É muito fácil pra Deus não cometer pecado. Ele nunca foi um ser humano. E os caras vêm com uma dessa de um Deus que cria um mundo para as pessoas se fuder, para sofrer. Eu vou falar, mas sofre por causa do diabo, da maldade do ser humano. Deus não tem nada a ver com isso. Deus não tem nada a ver com isso, caralho. Quem é que foi que criou o diabo? Quem foi que criou o homem? Como é que Deus, que ele é um ser onisciente, ele sabe que o mundo vai ser uma merda, vai ser um lixo, vai ser uma bosta isso aqui, e ele vai lá e cria do mesmo jeito, e ainda faz isso sem meu consentimento, e ainda me aprisiona num corpo com capacidade de sentir dor, e me aprisiona num mundo cheio de doença, fala que eu tenho que sofrer, e ainda por cima, pior, ele ainda tortura a porra dos animais, porque os animais, eles não têm a capacidade de cometer erro, eles são irracionais. No entanto, você vê aí animais sendo devorados por outros animais, animais se matando, animais da sua própria espécie se matando para disputar por território, por fêmea, e os caras vêm com uma dessa. Sinceramente, eu vou acabar coringando, galera, eu vou acabar coringando, eu vou acabar rindo aqui. Eu vou acabar coringando. Porque a inexistência, a pessoa que está inexistente, é que nem... Você quer um belo exemplo disso? É quando você entra em um estado de sono profundo. É só você entrar em um estado de sono profundo. Se você sente falta de algum prazer, você nem percebe, você não tem nem lembrança, nem memória. A inexistência nunca fez mal pra ninguém. Agora a vida faz mal e bota mal nisso. Bota mal nisso. A existência, ela faz muito mal aos seres sencientes. É doença, é assassinato, e você tem que pagar por todos, você tem que pagar por todos os prazeres, você tem que pagar por tudo. Tem que pagar pela comida, tem que pagar pela bebida, tem que ficar no subemprego trabalhando horas e horas, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, ficar no emprego trabalhando em outro de merda. Se você não puder trabalhar, alguém vai ter que trabalhar no seu lugar. Você tem que pagar pela comida. Um mundo violento, cheio de doença, com assassino, com pedófilo. Um mundo bárbaro, um mundo hostil. E as pessoas querendo colocar filho no mundo, porra!
Quem é mãe não tem empatia pelo sofrimento, né? Quem é pai também não. Por isso que a gente costuma dizer, né? Pais acabam sendo as piores pessoas. Por quê? Porque negligenciam o sofrimento do outro. O legado de um pai, de uma mãe para um filho é o sofrimento, né? A criança já nasce sofrendo, já nasce com dor, já nasce chorando, né? E passa um bom período aí na dependência, né, dos pais. Muitas crianças já nascem com doenças, os pais também desconsideram isso, né? A mãe também desconsidera isso. Quanto sofrimento que pode trazer para ela, principalmente para a criança, né? Nascer com um problema mental, nascer com uma dificuldade, né, um atraso intelectual, ou com uma doença degenerativa, ou com uma doença autoimune, muito sofrimento, né? Vai ter que passar por todo o processo de adaptação na escola, né? Socialização, cobranças, provas. Tem crianças que não se adaptam, tem crianças que são mais tímidas, mais introspectivas, muitas vezes sofrem bullying, né? Sofrem rejeição. As crianças com doença mental também é complicado, tem que ter um tipo de educação mais específica, trabalhos, fisioterapia, né? Terapias, tudo isso, né? Uma criança especial é muito mais complicado. E se tiver tudo bem, né? Se a criança for muito bem adaptada, ainda assim vai ter que lidar com a ideia da morte, vai ter que lidar com a ideia de uma vida sem sentido, né? Onde você nasce só para morrer. Que sentido faz isso, né? Nós vivemos no Brasil, um país cheio de injustiça social, cheio de criminalidade, as leis não funcionam, né? Tem que ter muita falta de responsabilidade, né? Muita falta de empatia, muita falta de consciência mesmo, né? Para colocar uma criança nesse mundo praticamente só para sofrer e para trabalhar, né? Porque aqui é terra de ninguém isso aqui, né? Criança nesse mundo é mão de obra escrava e barata. Isso é que vai ser o seu filho, se você está pensando, mamãe, em colocar uma criança no mundo. Mãe é quem traz para o mundo, por isso tem esse nome, né? Mater, mãe. É quem traz para o mundo, é quem cria. Dia das mães, dia dos pais, isso é tudo palhaçada, cara. Isso é tudo data comemorativa para ganhar dinheiro, para obrigar os filhos a comprar presente, né? E para valorizar essa porcaria de procriação. Qualquer animal reproduz, pô. Qualquer animal ele já jorra e reproduz. Que mérito há nisso, em ser mãe? Agora, difícil é ser uma mãe responsável, né? Difícil é você ter responsabilidade, se for trazer uma pessoa para esse mundo, ter condições financeiras para isso, né? Muito boas, ter tempo para ficar com seu filho, não viver só para trabalhar, ter tempo para ficar com seu filho, ter tempo para dar atenção. Esse negócio de se sacrificar pelo filho, isso é conversa fiada, né? Passa 10, 12 horas na rua trabalhando, tá se sacrificando pelo filho largado em creche, isso é sacrifício? Você está fazendo o básico para manter a sobrevivência do seu filho, que é a tua obrigação, mas você não está dando o que você tem que dar. Já que é ter responsabilidade social com o seu filho, é educar, né? É você mesmo ter cultura, capacidade de passar informações para o seu filho, não é para ele não ficar dependendo só de informação dos outros, de escola, tudo que ele vê na internet ou de amigos, que quase sempre não vão ter capacidade, né, de instruir essa criança como você poderia, mas muitas das vezes nem você pode, né? Nem os pais têm condições de educar os filhos direito, né? Porque os próprios pais são às vezes mais ignorantes que os filhos. Eles arremessam o filhote nesse mundo, né? Diz que estão se sacrificando, trabalhando 10, 12 horas por dia, deixando o filho largado aí, né? Com falta de todo tipo de recurso, com falta principalmente do apoio emocional, da presença dos pais. Quer pegar, botar filho no mundo e jogar em creche, só dar só o básico da sobrevivência, isso é crueldade. Então não sei por que está se comemorando o Dia das Mães, né? Não sei por quê. Não sei por que também se comemora o Dia dos Pais. Você que está começando sua vida, que está cheio de hormônios, está cheio de necessidades sexuais, cuidado, né? Pra sua vida não se tornar um inferno. E depois que você tem filho, é pro resto da vida, cara. Emoção só serve pra te fuder. Emoção é fruto de instinto. As emoções têm a ver com sobrevivência, né? As emoções têm a ver com afetividade, para poder procriar. As emoções têm com querer cuidar de filhote, né? Para poder preservar a espécie. Isso tudo é irracional, isso tudo é emocional. Né? Quem é racional, não vai vomitar filho desse mundo aqui para sofrer, pô. Por isso nós somos antinatalistas, né? Apesar de eu ter tido filho, como eu falei, se meu filho também estivesse vivo aí hoje, estaria aí ralando, sofrendo com todo mundo e esperando morrer. Porque essa vida aqui é só sofrimento. Eu vejo aí, todos que eu conheço, né? Todos que eu conheço, só vive para trabalhar. E que tem família, só vive para trabalhar. Se fudendo todo cheio de doença, cheio de problemas, cheio de dívida. É isso que eu vejo. Eu só vejo isso, né? Uma pseudo-felicidade. Diazinho das mães, né? De data comemorativa. É Natal, é feriado. Todo mundo fingindo que tá feliz, né? Mas o resto da semana é se fudendo.
É a vida inteira se fudendo, por nada e pra nada, pra morrer no final. O reino dos céus pode ser encontrado pelo GPS. É o cemitério mais próximo. Isso aí é o reino dos céus. Porque é vida orgânica. Se você sofre, né, que a maioria das pessoas sofre, a maioria das pessoas passa por experiências traumáticas, tudo bem, tem momentos de alegria, mas são poucos, né? Se você for contar ao longo do dia, os momentos felizes que você tem são muito poucos, né? Porque você está trabalhando com muito pouca folga. A grande maioria é assim, né? São escravos do trabalho. Passa um dia cansativo, repetitivo, lidando com pessoas muitas das vezes. Situações variadas, problemas variados. Aí o indivíduo não tem nem a paz de chegar em casa, né? E ter o seu momento de descanso, porque tem filho exigindo atenção. Para que isso? Eu pergunto, qual a vantagem de ter filho, ter filhote, de cuspir pessoas nesse mundo, se você já sabe que a vida é sofrimento? A pessoa deve ser muito ruim, né? Pensando no ser humano, eu acho que ele é muito ruim, né? Muito mal por natureza. Porque se você sofre, como você vai querer colocar uma pessoa nesse mundo para sofrer como você? E por melhor que seja a vida de qualquer pessoa, uma hora vai acabar, né? A pessoa vai adoecer, vai envelhecer e vai morrer. É simplesmente uma ilusão, uma fantasia da sua cabeça. Foi colocada por uma sociedade capitalista que precisa de mão de obra barata, né? Então isso é o tempo inteiro, né? Ser pai, ser mãe, ter filho. Costumo falar ter filhote, né? Porque filho e filhote não é diferente, é a mesma coisa. E as pessoas colocam o filho nesse mundo aqui por dois motivos. Dois motivos somente, né? Né? Capricho. Ai, todo mundo tem, eu também quero ter, né? Essa é a realidade. É igual carro, né? Filho é igual carro. A única diferença é que para dirigir carro você precisa ter habilitação, né? Para ter filho, não, né? Filho, você... qualquer mendigo, bandido, débil mental, qualquer um, gente que não tem nem o que comer, gente que não sabe nem falar, ler e escrever direito, joga filho no mundo à vontade, né? Sem precisar ter habilitação nenhuma, qualificação nenhuma, né? Essa que é a diferença entre filho e carro. O carro é mais valorizado. Ter filho não, ter filho é igual bicho. Pode jogar quanto você quiser no mundo, foda-se. Essa que é a sociedade maluca que nós vivemos. Quanta gente aí não quer se realizar nos filhos, né? Quanta gente aí não tem merda nenhuma na vida, quer se realizar tendo filho, quer se sentir alguma coisa, quer se sentir importante, como se engravidar, né? Fuder, né? Como se isso fosse grande coisa, né? Qualquer animal faz isso. Mas como eu falei, dois motivos apenas para ser mamãe. Capricho, né? Esse é um motivo. O outro é a escravidão. O sistema precisa. É a grande defesa de quem é contra nós antinatalistas. E quem é que vai sustentar a sociedade? E quem é que vai trabalhar nas indústrias? E quem é que vai movimentar o comércio? Então as pessoas têm filho por causa disso, né? Ser mãe é isso. Ou capricho, ou esse ideal de jogar filho no mundo, arremessar filho no mundo para poder sustentar o sistema. Ai, por quê? Se eu tiver um filho, ele vai poder me sustentar quando eu tiver velho. Mamãe, tão amorosa, né? Já tá pensando no futuro, né? Onde ela vai estar velha e aí ela coloca todas as expectativas nos filhos para ficar cuidando dela, né? Depois que ela tiver velha, que a grande maioria realmente não cuida da saúde, né? Tem uma péssima velhice, tudo doente, depois quer colocar a conta nos filhos, né? Eu tava vendo hoje na televisão o caso de um garoto de 7 anos. Nasceu com problema genético no fígado. Ele nasceu com a incapacidade de se regenerar. E aí identificaram um parente, né? Parece que era padrinho do garoto. Era compatível para doar parte do fígado lá pro menino, né? O garoto passou lá pela cirurgia, ficou bem e tal. Aí me aparece a mamãe, toda comovida, né? Com outro filhote, recém-nascido. Isso não é uma filha da puta? Isso pode ser, cara. E assim chegamos ao fim de mais uma edição da Rádio Conexão. Espero que essa conversa tenha despertado novas reflexões e proporcionado uma boa companhia nesta noite. Se você gostou deste programa, deixe o seu like, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo com quem também aprecia boas discussões e diferentes pontos de vista. Muito obrigado pela sua audiência. Tenha uma excelente noite. Cuide-se e até a próxima edição da Rádio Conexão.